Oi, gente, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam bem. Hoje eu vou fazer um vídeo bem diferente aqui, que eu senti no coração de fazer. Tanto é que eu tô aqui, gente, olha, tô trabalhando, ó. Já já vem peça nova pra vocês no canal. Então, eu vim rapidinho aqui pra fazer uma mensagem pra vocês, que hoje, pela manhã, eu estava fazendo minha oração da manhã, né? E eu acabei vendo uma passagem da Bíblia e me chama muita atenção. Desde que eu me converti, essa passagem chama muito a minha atenção, sabe? E hoje, de novo, nas minhas orações, eu vi de novo essa passagem. Ela se encontra no livro de Lucas, capítulo 8, do 22 ao 25. É onde fala como Jesus acalmou uma tempestade, né? Todos sabemos que Jesus veio na Terra para nos salvar, veio como homem, se ofereceu como sacrifício para poder salvar a gente, porque o mundo estava muito, como é que eu posso falar, muito tribulado, muitas pessoas ruins, muitas pessoas fazendo coisas que não agradam a Deus, né? E aí, quando Jesus esteve aqui na Terra, ele veio ensinar também os seus discípulos para que continuassem a palavra dele seguindo, né, geração após geração. E aí, gente, essa passagem, ela é muito assim, é muito forte. Por quê? Porque hoje a gente se encontra num mundo tão tribulado, num mundo maldoso, num mundo sem muita esperança, né, gente? E, e muitas pessoas estão passando por muitos problemas, seja financeiro, seja familiar, seja na saúde, né? A gente vê muito. Quem que não tem uma pessoa conhecida que está passando por algum problema? Ninguém, né? Então, e muita gente conhece a palavra de Deus, sabe que Ele é um Deus único, verdadeiro, que pode nos socorrer. Porém, acabam às vezes não aprendendo a usar a sua fé, a sua confiança, né? Então, essa passagem ela vem para poder, como que eu posso dizer, vem fazer com que a gente tenha a certeza de que Jesus ele consegue nos dar saída dos nossos problemas, nos dar a cura de uma enfermidade, nos dar a sabedoria para enfrentar o que a gente está passando, né? E nessa passagem, ela diz assim que Jesus estava passeando, né, fazendo a sua caminhada e falou para os discípulos: "Vamos para o outro lado do lago". E os discípulos iam com ele aonde ele ia, né? E eles entraram no barco e de repente, no meio daquela travessia, veio uma tempestade muito forte nas águas, né? Onde as águas vinham e entravam no barco e mexia e todos ficaram apavorados. E onde Jesus estava? Estava dormindo dentro do barco, calmo e não estava preocupado com essa tempestade. Porém, os discípulos estavam. E aí eles todos nervosos porque vendo as ondas cobrirem o barco, eles gritaram para Jesus: "Mestre, mestre, nos ajude, que senão nós vamos morrer". E Jesus acordando, né, porque ele estava dormindo, Jesus acordou e olhou para eles, né, para o que está acontecendo. "Mestre, olha essas tempestades". Eu imagino que tenha sido assim, né? "Mestre, olha essa tempestade, nós vamos morrer, quanta água entrando no barco, não estamos conseguindo, o barco vai virar". E aí ele olhou para eles: "Homens de pequena fé, cadê a fé de vocês?". E assim, Jesus levantou de onde ele estava dormindo, levantou e falou para o mar e para o vento acalmar. E a tempestade acalmou. E eles, os discípulos, vendo aquela cena, eles olharam um para os outros e ficaram admirados. Falaram: "Quem é este que até o vento e o mar eles obedecem?". Então, não, a gente lendo essa passagem, a gente vê que não existe problema para Deus que Deus não possa resolver. Aonde, né, a gente possa pensar assim: quem? Que um vento é incontrolável. Hoje em dia, o homem, ele consegue saber que o vento está vindo, mas ele não sabe controlar o vento.
Ele não sabe controlar uma tempestade? Não sabe, mas Deus sabe. Então, assim, o que eu vi hoje é a questão do controle que Jesus tem sobre tudo. Jesus tem controle sobre todas as situações da nossa vida. E Ele está sempre do nosso lado. Só que ali ele se desesperaram. Ele sabia que Jesus estava ali, sabia que Jesus estava com ele, mas eles se desesperaram. E é o que acontece com a gente hoje, né? A gente olha para a parte financeira, a gente olha para as nossas contas. Meu Deus, como que eu vou pagar? Entra em desespero. Olha para uma enfermidade, meu Deus, e agora eu vou morrer, não tem cura. Não é verdade? Ai, meu Deus, meu filho não volta para a igreja, meu filho tá passando por problema, meus filhos, né? Assim, em geral, né? Eu digo alguns problemas que a gente tem. Então, assim, nossa, meu casamento acabou, como que eu vou fazer? Meu Deus, não tem volta. Não, não é assim. Não podemos entrar em desespero, nós temos que colocar nossa fé em prática. Muitas vezes as provas vêm para ver até onde vai a nossa fé, até onde vai a nossa confiança. E Deus, ele espera só um minutinho, você chamar ele e falar assim, Senhor, eu não posso, mas o Senhor pode. Senhor, minhas dívidas viraram uma bola de neve. Me ajuda a ter sabedoria. Senhor, a minha enfermidade não tem cura para um homem, mas me dê a cura. Senhor, meus filhos estão numa vida que não tem jeito mais. Às vezes a gente fala assim, nossa, só Jesus na vida dele. E realmente é só Jesus. Mas se você interceder, a sua fé vai fazer com que você tenha vitória. E sempre, sempre a gente tem que aceitar confiar que Jesus pode tudo na nossa vida. Jesus, ele nos ensina a como orar. Jesus nos ensina a confiar. E ele nos ensina, sabe, ele mostra pra gente que a gente tem que ter fé. A fé é uma coisinha tão simples, mas tão difícil, né, de se ter. Principalmente nos dias de hoje, né? A gente não acredita que pode mudar. Aqui, a situação aqui onde a gente mora passou por uns problemas muito graves, muitas pessoas, né, com chuva forte aqui, teve muito deslizamento, teve mortes. Gente, eu imagino o desespero das pessoas. Porém, Jesus nos guarda. Se a gente tem fé, se a gente tem confiança, Jesus nos guarda sim de todo mal. Mas temos que fazer a nossa parte. Então, comece a praticar a sua fé. Se Jesus lá atrás, ele pôde acalmar o mar e deixou registrado para que a gente lesse, que a gente aprendesse que ele tem o poder de acalmar uma tempestade, o que é o nosso problema nas mãos dele? Nada. Só que tem um porém também, né, gente? Às vezes a gente passa por algumas situações, tudo tem a permissão de Deus. Isso é fato, né? Porque a palavra diz que não cai uma folha de uma árvore se não houver a permissão do Senhor. Então, assim, existem consequências que nós temos que passar devido aos nossos atos. Então, cada ato nosso, ela tem uma consequência. Cada escolha, ela existe uma consequência. Só que a gente tem que pedir a misericórdia do Senhor, porque nós somos pecadores e nós somos falhos. Essa passagem bíblica é como se fosse assim, a nossa vida. Essa travessia de um lado para o outro do lago é como se fosse a nossa vida. Desde que nós nascemos, nós fazemos uma travessia. A gente vive aí anos, né? Então, eu vejo por esse lado, como se essa travessia fosse a nossa vida, né? E Jesus está ali do lado. Então, durante o percurso da nossa vida, a gente passa por muitas coisas, momentos bons, momentos tristes, momentos difíceis. Então a gente tem que aprender que em todos os momentos Deus, ele tá ali. Ele tá vendo a gente e pronto para nos ajudar. Então é necessário sempre, gente, sempre, vocês têm que aprender e não podem esquecer que sempre nós temos que agradecer a Deus por tudo que acontece em nossas vidas. Seja coisas boas,
Se for acontecer alguma coisa ruim, você agradece e pede para Deus força para poder passar, porque se você está passando por aquilo é porque tem um porquê. A gente pode não entender na hora o que está acontecendo com a gente, pode ficar revoltado, nervoso, mas lá na frente a gente vai entender o porquê a gente passou por todo aquele problema, aquela dificuldade, né? Mas essa passagem ela tá assim, ela tá dizendo pra gente que Deus está aqui do nosso lado. E não importa a situação que for, sabe? Porque nessa passagem bíblica era uma tempestade. Uma tempestade para hoje é impossível de ser acalmada. É impossível aos nossos olhos. Porém, ela mostrou que Jesus ela pode acalmar, que a tempestade obedece à voz de Deus. Então, é como se fosse a nossa vida. Nós temos que pedir ajuda a Deus sempre para estar do nosso lado. Se estamos passando tudo bem, não tem problema nenhum, eu estou ótima, obrigada, meu Deus. Se eu tenho alimento na minha mesa, não interessa o que tem. Obrigado, meu Deus, pelo alimento. Se você tem um teto, obrigado, meu Deus, pelo meu teto. E se você não tem, Senhor, me ajuda a ter um teto. Me ajuda a colocar alimento na minha casa. E sempre confiando, e sempre com fé. Porque é assim que Deus trabalha. E eu resolvi gravar essa mensagem para deixar aqui para você. Sabe, você que... O meu vídeo, ele é no propósito de ajudar as crocheteiras, né? Vocês que gostam de crochê. Então, assim, se tá difícil para vocês, não tô vendendo nada, meu Deus, e agora? Como que eu vou fazer? Não. Coloque os seus crochês nas mãos do Senhor. Peça para que Deus abençoe a sua peça, para que a pessoa que vai comprar sua peça também seja abençoada. Peça para que eles enviem cliente para vocês. Entendeu? Mas peça confiando que Ele vai dar. Você pode ter certeza. É fácil a gente comparar. Você que tem filho, né? Você que tem filho, você sabe de tudo que seu filho precisa, né? Porém, tem algumas coisas que você sabe que ele quer, você sabe que ele precisa, mas você quer que ele peça, né? Vamos ver se ele vai saber pedir, vamos ver se ele sabe que ele precisa daquilo, né? Então você espera seu filho pedir para você. E aí você vai saber a hora certa de dar para ele. Você concorda comigo? Às vezes você tem um filhinho pequeno, não sei, 2 aninhos, 3 aninhos, que já começa a falar, né? 3 aninhos, 4 aninhos. Vou dar um exemplo bem simples, tá? Você é mãe, você é pai, você tem um filhinho lá de 4 aninhos e você deu uma bicicleta para ele aprender a andar. Porém, a bicicleta tem rodinha, né? Só que o filho, muito apressado, ele quer aprender a andar sem rodinha, porque ele viu um amiguinho andando de bicicleta sem rodinha, né? E aí ele vai falar pra você: mãe, pai, tira a rodinha pra eu andar? E aí o que você vai fazer? Você vai tirar a rodinha e vai dar pra ele andar? Eu acredito que não. Eu não faria. E um pai, uma mãe em sã consciência, eu acho que não faria. Por quê? Porque sabe que se você tirar a rodinha sem o seu filho nunca ter subido numa bicicleta, ele vai levar um tombo daqueles, né? E vai se machucar. Então o que você vai fazer pra ele? Você vai falar assim: não, meu filho, você vai aprender a andar com a rodinha, vai ver como é pedalar, você vai ver como é mexer o guidão da bicicleta, entendeu? Você vai primeiro conhecer a bicicleta. Na hora que você tiver já pegando o ritmo de pedalar, saber a direção, aí nós vamos tirar a rodinha para você andar. Provavelmente vai ser essa a sua atitude, né? Aí quando ele tiver daqui uns aninhos que você vê que ele tá bem ali, andando com a rodinha, você vai tirar a rodinha, pelo menos era assim, até meu pai, né? Ele tirou um lado da rodinha e eu andava com uma rodinha de um lado e a outra sem. E depois de uns dias ele tirou tudo e aí eu fui aprender a andar. E mesmo assim eu levei tombo, hein, gente? Mesmo já sabendo como que era pedalar e tudo, eu ainda levei tombo para aprender a andar sem rodinha. Assim é a nossa vida. Deus sabe que a gente quer.
Só que às vezes não é a hora certa de você ter aquilo. Então você tem que confiar. E você tem que acreditar que um dia vai chegar aquilo. Você tá passando por todos os problemas, porque, poxa, a gente, quando é criança, a gente, puxa a vida, eu vou ter que andar assim. Meus amiguinhos estão andando tudo legal e eu vou ter que andar com essa rodinha. Caramba, você vai ficar nervoso. A criança fica mesmo, né? Porque às vezes a criança coloca uma coisa na cabeça e quer aquilo e pronto, acabou. E nós somos assim com Deus. Porque às vezes você quer uma coisa que você acha que pra você vai ser o máximo. Não vai dar certo, vai ser assim, tem que ser assim. Meu Deus, eu quero assim. E às vezes até briga. Coloca Deus contra a parede. Porque você quer aquilo. Mas Deus sabe que se Ele der aquilo naquele momento, não vai ser bom para você. Você pode se machucar, você pode sair da presença de Deus. E, gente, não tem coisa pior do que a sua vida não estar na direção de que Deus quer. Não tem coisa pior. Então, a gente tem que saber como a sua atitude com o filho vai ser no momento certo, você vai esperar ele aprender como é andar com a bicicletinha para depois você tirar a roda. Assim é Deus com a gente. Deus, ele dá pra gente o que é preciso naquele tempo, naquele horário, naquele dia, entendeu? E ele sabe que você quer mais, só que ele vai dar no tempo, no momento certo. Por quê? Se ele te der na hora, você vai se machucar, você vai se afastar, você vai ter uma decepção muito grande. Nós não sabemos o que pode acontecer com a gente. Nós sabemos que a gente não tá tendo ali na hora e estamos nervosos porque a gente quer, tá? Mas Deus sabe que Ele não pode dar aquilo naquele momento. Então você não desista. Você continue com o que você tem, lutando com as armas que você tem, que Deus vai ver o seu esforço e Ele vai dar mais e vai chegar aquilo que você... Às vezes, gente, você pede uma coisa e Deus está esperando o momento certo, mas Ele nem dá aquela coisa, dá uma coisa muito melhor. Você entendeu? Às vezes você tá andando, o seu filho tá andando numa bicicletinha de rodinha, porém, quando você vê que ele tá bem, você nem tira a rodinha, você dá uma bicicleta nova, entendeu? No tamanho certo já pra ele. Então, a gente não pode questionar Deus nessas... Lógico, a gente pode pedir, mas temos que saber pedir. Nós temos que falar, Senhor, eu quero isso, mas eu quero que seja feita a tua vontade. Se for da tua vontade que eu tenha, eu quero. Mas se não for, me faça entender, que eu possa entender, entendeu? E não se levanta contra Deus. Porque Deus, ele sabe de tudo o que a gente precisa, tudo que é bom pra gente, tudo que vai deixar a gente no caminho certo. Porque às vezes você briga tanto por uma coisa, e aí aquela coisa, Deus sabe que não vai ser bom pra você. Lá na frente aquilo vai fazer você se afundar. Então, aprenda a confiar em Deus, aprenda a ter fé, aprenda a esperar e aprenda a querer a vontade de Deus na sua vida, que tudo vai dar certo. Tudo vai dar certo. Deus vai enviar os seus clientes, Deus vai enviar a sabedoria para você resolver aquele problema que está tirando o teu sono. Ele está aí do seu lado, ele está te acompanhando. Você tem que pedir para ele estar com você. Você tem que falar, Jesus, fica comigo. Jesus, acalma o meu coração. Como o Senhor acalmou aquela tempestade, acalma a minha ansiedade, acalma o meu coração para que eu possa confiar e esperar em Ti. E aí, quando a gente aprende a confiar e esperar nele realmente, Deus nos surpreende. Bom, espero que eu tenha passado para vocês isso, essa confiança, essa importância de confiar em Deus, de ter fé de que Ele tem o melhor pra gente. Ele tem o melhor pra gente. Espero que eu tenha passado isso pra vocês. Eu vou voltar ao meu trabalho, porque eu até parei de crochetar, né? Eu vou voltar aqui ao meu trabalho e espero que vocês tenham gostado dessa mensagem, que vocês possam realmente ouvir e colocar no coração de vocês, e que vocês possam dentro de vocês aí, conforme vocês ouvem a mensagem, que vocês possam estar conversando com Deus, porque Deus, ele não precisa, a gente não precisa só falar, ele ouve o nosso coração. Então, que você guarde, que você trate aí dentro de você, que você faça a sua oração e peça para que Deus possa agir dentro de você, que você seja uma pessoa paciente, uma pessoa que confia. Fala para Deus ensinar vocês
a vocês confiarem e tenha fé que na hora certa, no momento certo, as coisas vão se resolver. Você não vai ficar sentado esperando, lógico que não. Mas no momento certo, você pedindo para Deus o que você quer, mas que seja feita a vontade de Deus na sua vida, no momento certo vai acontecer. E aí você vai falar assim, nossa, é verdade, a Xéria falou, eu botei em prática, Deus honrou, Deus me ajudou. Então, às vezes, você só precisa ouvir para você falar assim, ah, nossa, é verdade, é verdade, é verdade. E bota em prática. Bota em prática porque Deus vai ajudar. E confiar. O segredo é confiar em Deus. Sempre, em todos os momentos da sua vida. Em todos os momentos que você estiver passando, seja bom, seja ruim, você tem que confiar em Deus, porque para tudo tem um porquê. Tudo tem um propósito na nossa vida. Tá bom? Um beijinho pra vocês. Logo, logo eu vou mostrar pra vocês o que eu tô fazendo aqui, ó. Essa belezura. Fiquem com Deus, viu? Até o próximo vídeo. Beijo, beijo. Tchau, tchau.